Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda live dessa segunda semana que marca o lançamento da PM Academy Online. Meu nome é Jamília, vou acompanhar vocês nessa jornada de conhecimento em gestão e liderança. Indo para a nossa conversa hoje de 15 a 20 minutos para falar sobre gestão de demanda, a gente recebe o Carlos Panitz, que é mestre em engenharia de produção, professor e sócio fundador da PM Academy. Seja muito bem-vindo, Carlos. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer, para a gente conseguir iniciar esse tema é: qual que é a relação entre gestão da demanda e plano tático de vendas e operação? Gestão da demanda é um guarda-chuva mais amplo, vamos chamar assim, e ele envolve todas as disciplinas e práticas de negócio, processos que ajudam, né, a empresa a conseguir fazer o processo todo de capturar a demanda no mercado e desdobrar essa informação dentro de todos os seus processos. Então, gestão da demanda envolve, por exemplo, definir os níveis de estoque em centros de distribuição, envolve definir estratégias de reabastecimento, ou seja, tem uma parte que, para se garantir uma boa gestão de demanda, envolve processos de logística e ressuprimentos. Existem outras etapas desse processo de gestão de demanda que envolvem aí o processo de planejamento de demanda, né, de alinhamento dessa demanda com as operações, e aí tu pode utilizar para fazer esse planejamento de demanda algumas metodologias, né, e alguns processos. Um dos mais conhecidos e mais consagrados se chama Plano Tático de Vendas e Operações, o PTVO. A sigla em inglês também é bastante conhecida, que é o SNOP, Sales and Operations Planning, que ele busca resolver parte desse problema de gestão de demanda, que é como alinhar, né, os cenários de demanda que estão vindo da organização de vendas e buscar, então, um alinhamento com as áreas que fazem o planejamento de recursos, normalmente a área de manufatura, a área de logística e a área financeira da empresa. Então, a gente pode resumir da seguinte forma, né? Plano tático de vendas e operações é uma das ferramentas que pode ser empregada, né, dentro de um conjunto maior de outras práticas de negócio para ajudar uma empresa a fazer um bom processo de gestão de demanda. Certo. E assim, como qualquer processo, nós temos que criar métricas, né? Então, quais que são as métricas desse processo e como é que a gente faz para medi-las? As métricas para se fazer o processo de gestão de demanda, elas são... existem algumas métricas clássicas bastante conhecidas, e o grande desafio de se fazer a medição desse processo é a diversidade, a quantidade de informações que existem disponíveis dentro desse processo e a velocidade com que elas se modificam, né? Se a gente fosse fazer uma analogia com o automóvel, né, para os nossos ouvintes entender, a gente pode imaginar que um painel de um veículo, ele possui várias informações ali disponíveis para o condutor, mas tem duas que são as mais importantes, que é o velocímetro, que dá a velocidade, e o contagiros, que ajuda, né, o motorista a fazer a troca de marchas. Em gestão de demanda, a analogia com essas duas informações seria a medição do erro do planejamento de demanda e do viés que eu estou tendo nesse erro. Essas são as duas principais métricas desse processo. Então, o erro vai fazer uma comparação entre o que foi planejado, né, o que foi realizado, e eu relativizo esse cálculo, né, para transformar ele num índice percentual para eu poder comparar esse erro de todos os meus produtos. Então, eu posso ter itens com erro de 10%, de 15%, de 200% de erro. Então, essa é a medição do erro, me dá o tamanho do erro que eu estou tendo que administrar. E o viés, que é o segundo indicador, seria o segundo instrumento do nosso cockpit virtual, ele vai me dar a direção do erro. Então, se eu tenho um erro positivo, ou seja, a minha venda foi maior do que eu planejei, eu vou ter ruptura de estoque,
né, eu vou ter reprogramações frequentes na minha fábrica, eu vou ter reprogramações frequentes dos meus fornecedores, e os meus indicadores de logística vão tender a degradar, porque eu vou ter que fazer entregas picadas para atender um pedido completo de um cliente. Por outro lado, se eu tenho um viés negativo, eu vou ter o contrário, eu vou ter um planejado muito maior do que o realizado, o que vai me resultar em excesso de estoque, né, em coberturas de inventário acima da minha política e, às vezes, itens perecíveis que vão perder prazo de validade. Então, note que só com esses dois indicadores eu já consigo ter, né, um bom direcionamento de como conduzir esse processo de gestão de demanda. São aqueles principais que vão te dar os primeiros insights, né? Para que você Exato. verificar os demais também. E assim, tendo em vista toda essa velocidade de tecnologia, quais são as principais tecnologias que são utilizadas hoje que vão facilitar a gestão da demanda das empresas? Olha, em essência, né, o que nós temos como tecnologias para se fazer a gestão de demanda são softwares, né, são ferramentas específicas que vão me ajudar inicialmente a fazer, né, uma previsão matemática, ou seja, olhar o meu histórico de demanda e fazer uma projeção do comportamento da demanda futura, tentando capturar comportamentos como tendência, como sazonalidade, né, eliminar algum dado que é uma venda que não vai se repetir no futuro, né, que é um ponto fora da curva, como se costuma dizer. E existem vários softwares, vários pacotes no mercado que se propõem a fazer esse processo, que é o processo de previsão de demanda ou forecast. Também existem softwares específicos para automatizar, digitalizar todo o processo de plano tático de vendas e operações. Aí não é só a previsão de vendas, aí ele vai suportar todas as etapas do processo, que envolve também a gestão de portfólio, para eu definir quais são os produtos que vão ser descontinuados, vão ser substituídos, a parte de planejamento de capacidade, planejamento de inventário para um cenário de demanda, e aí seria então uma solução mais completa. Mas uma empresa não precisa iniciar de cara, talvez, com uma solução completa. Uma empresa de menor porte, ela pode começar, né, porque muitas empresas fazem esse planejamento de demanda só em planilhas, né, pode começar tentando, pelo menos, colocar alguns modelos de previsão de vendas e fazendo a medição daqueles dois indicadores, daquelas duas métricas que eu havia mencionado para ti, Jamile, na pergunta anterior. Exatamente. E as planilhas, elas são bem utilizadas, né, para quem está começando nesse processo, né, antes de migrar para uma tecnologia. Até mesmo para fazer esse teste, né, e conseguir começar com essa questão. E assim, claro, pode falar. Eu queria só fazer um complemento sobre essa questão ainda da tecnologia. Eu costumo dizer assim, a gente não pode ter síndrome de herói, ou seja, até certo ponto as planilhas ajudam, mas quando a empresa começa a ter muitos itens ou muitos pontos de estoque, começa a se tornar muito trabalhoso e perigoso se trabalhar com planilhas, elas vão ter várias limitações, tem riscos de se ter problema de integridade nos dados, erros manuais, erros humanos, né? E as soluções de tecnologia hoje, elas são muito baratas se comparadas com 5 ou 10 anos atrás. Então, não é tão distante para uma empresa de pequeno e médio porte buscar automatizar esse processo à medida que ela já tem uma quantidade razoável de produtos. E o meu último comentário ainda sobre tecnologia é que no passado, quando se falava em gestão de demanda, se pensava automaticamente em previsão de vendas, ou seja, pegar o histórico e projetar a venda futura. Hoje, quando se fala em tecnologia aplicada à gestão de demanda, se fala muito em aplicar outras técnicas, além de previsão de vendas, para ajudar nesse processo, como, por exemplo, outros modelos matemáticos que ajudam, por exemplo, a segmentar o mercado. Quem são os clientes fiéis? Quem são os clientes hibernando? Quem são os clientes que não estão comprando com frequência? Isso é classificar a informação para tomar ações e tomar decisões diferentes para cada um desses segmentos de clientes. E isso requer outros tipos de modelagens, né, de ferramentas matemáticas que não só a previsão de vendas, né, que é uma ferramenta clássica que se usa há décadas, mas hoje existem outras disponíveis e que também são extremamente baratas de serem aplicadas.
Sim, e assim, dentro desse contexto, com o advento dessa tecnologia, os profissionais também tiveram, né, que se especializar. E qual que são, em relação aos profissionais de logística, quais que são os conhecimentos, as ferramentas que eles têm que precisar conhecer e ter para fazer uma boa gestão da demanda? Olha, em essência, um profissional que trabalha especificamente na função de planejamento de demanda, envolvido nesses processos de uma organização, ele tem que ter uma boa habilidade analítica, ou seja, facilidade de lidar com números, né, de manipular dados. Certamente, se estiver trabalhando com planilhas, ele vai ter que ser um usuário avançado de planilhas, mas o ideal até é que ele vá um pouquinho além disso, e ele tenha também bons conhecimentos de estatística, né, porque tudo que a gente fala sobre previsão de demanda, modelos de previsão ou os modelos de segmentação que eu estava comentando, a base, né, de conhecimento para aplicar essas técnicas e até para poder selecionar um software ou para poder configurar um software o conhecimento de estatística. Então, habilidade analítica, facilidade de manipular dados em sistemas, né, seja em planilha, ou seja em banco de dados, ou qualquer outro tipo de ferramenta, e bons conhecimentos de estatística. E esses são coisas fundamentais a se saber, e dentro do lançamento da PM Academy, esses assuntos são tratados, né, para ajudar esses profissionais a se capacitarem. Então, são conteúdos que são trabalhados na plataforma de capacitação executiva da PM Academy de forma bem mais aprofundada, com toda a certeza do que essa live, e que é um dos assuntos que você traz nos seus cursos, né, dentro da plataforma. Exatamente. Então, a PME Academy, né, ela é uma plataforma que ela surgiu para trazer diversos verticais de conteúdos importantes dentro para as empresas conseguir alavancar sua competitividade, seus resultados, a custos extremamente competitivos, né? E um dos verticais que vão estar disponíveis dentro da plataforma da PME Academy são diversas aulas e cursos ligados ao tema gestão de demanda como um todo, né? Desde os fundamentos, desde os conceitos mais básicos para quem é iniciante, até aqueles profissionais que já têm um certo nível de conhecimento e querem dar aquele próximo salto para melhorar, né, a sua capacidade, a sua expertise de lidar com esse tema dentro das empresas tão importante. Perfeito. Então, Carlos, a gente te agradece a participação. E, além disso, amanhã a gente vai trazer o tema, então, gestão de pessoas nas PMEs, com o administrador de empresas, professor e fundador sócio da PM Academy, Luciano Luiz Lima. Te agradecemos, Carlos, pelo teu tempo, pela tua disposição em falar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. O prazer foi todo meu, Jamile, né? Muito obrigado aí pela oportunidade. Espero que tenham sido interessantes aqui para os nossos ouvintes aqui o tema que nós discutimos. Muito obrigada. E a gente já pede, então, para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem, tanto no WhatsApp, mandar para os seus amigos no Instagram, e também visualizar os demais vídeos que já se tem aqui, que são gravados nas outras lives, né, com as outras pessoas, de outros temas também, para ajudar e também saber mais sobre esse assunto. Quem quiser saber mais aprofundadamente sobre cada um dos cursos e também com conteúdos exclusivos sobre esses temas, nós temos o site da PM Academy, onde já tem conteúdos semanais sendo postados lá, e também tem mais informações sobre cada um dos cursos. A gente agradece a participação de vocês e esperamos vocês amanhã.